Pronto, pessoal, muito bom revê-los, mesmo que seja uma aula gravada, não seja ao vivo. Mas enfim, eu estou aqui para explicar um conteúdo de muita relevância, de muita importância. É a Era Vargas. Bom, a Era Vargas, ela dura 15 anos. Ela começa em 1930, com a chamada, ou indevidamente chamada Revolução de 30. Vou dizer porque esse termo Revolução de 30 não é tão adequado. E ela se encerra em 1945 com a renúncia do presidente Getúlio, em umas circunstâncias bastante complexas que eu vou tentar aqui nessa aula de hoje explicar. É muito importante porque é um assunto que costuma entrar com muita frequência, por exemplo, no Enem. O ano passado foi uma exceção, podemos dizer assim, mas em todos os anos, nas últimas 10 edições pelo menos, o assunto Era Vargas tem sido bastante frequente. Se levarmos em conta o SSA, no caso específico o SSA 3, o assunto Era Vargas também costuma ser figurinha carimbada, tá? Então, vale muito a pena a reflexão, vale muito a pena prestar atenção, vale muito a pena depois mergulhar nas leituras, porque é um assunto que, digamos, compensa ser estudado, certo? Bom, coloquei aqui alguns pontos, né? Qual o contexto? A crise de 29, a famosa crise da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Temos uma crise na economia brasileira advinda dessa conjuntura internacional, e a economia brasileira é extremamente baseada no café, como sabemos, o maior comprador de café, o maior parceiro brasileiro na compra do café nacional era os Estados Unidos, que em crise acaba por diminuir esse comércio bilateral e, obviamente, a economia brasileira sofre drasticamente. Então, dentro desse contexto, nós temos as eleições de 1930, onde a figura do então advogado, ex-ministro da Fazenda, né, o gaúcho Getúlio Dornelles Vargas, sobressaía ali como candidato de oposição. Ele rompe com a República Oligárquica, uma vez que fez parte, como eu já disse, do ministério do presidente da época, que era o presidente Washington Luiz, sai como candidato ali de oposição por esse partido aqui, ó, vamos ter esse sinal de igual, Aliança Liberal, que congregava também os mineiros que estavam ali descontentes pela escolha do candidato do Partido Republicano Paulista, que foi o cafeicultor Júlio Prestes, ok? Tendo como vice um outro paulista, que era o Vital Soares, se eu não estou enganado, meio que quebrando, porque o presidente Washington Luiz já era paulista, né? Então, como havia um certo revezamento na presidência da República entre políticos mineiros e políticos paulistas, então essa escolha do Júlio Prestes e Vital Soares acabou meio que rompendo, meio que quebrando aí esse pacto oligárquico, o que de certa forma empurrou os mineiros ali para a chapa do Getúlio, que tinha também o apoio dos coronéis do Nordeste, em função do candidato a vice de Getúlio ser exatamente o paraibano João Pessoa. Bom, João Pessoa acabou morrendo, vítima de um assassinato, um crime passional, ali no mês de julho de 1930. Se eu não estou enganado, na época as eleições ocorriam em março, se eu não estou enganado. E o candidato Júlio Prestes, como diz aqui no início dessa lâmina, venceu. Bom, claro que os candidatos da situação sempre venciam, porque as eleições eram fraudulentas. Nós sabemos que na Primeira República não tínhamos o advento do voto secreto, não tinha justiça eleitoral, né? Havia muitas fraudes, muitas formas fraudulentas ali que se apresentavam no pleito, e de sorte que os candidatos de oposição não tinham chance. Então essa frase do líder do Partido Republicano Mineiro, essa que está aqui em destaque na cor do vermelho, a frase do Antônio Carlos de Andrade, que diz: façamos a revolução antes que o povo a faça, é exatamente uma frase de descontentamento com o resultado das urnas, que apontava ali para a vitória do Júlio Prestes,
De sorte que o fato que ocorre no mês de julho, que é o assassinato do João Pessoa, que foi, aliás, vamos dizer assim, manipulado, né, pelo Getúlio, de forma a parecer um crime político. Né? Não foi um crime político, exatamente porque Getúlio foi morto por um antagonista local ali, um elemento chamado João Dantas, que era seu inimigo político, devido a uma rixa pessoal lá deles. Então, não tem nada a ver com o contexto da política nacional. Acabou que Getúlio vai capitanear toda essa comoção pelo assassinato do João Pessoa, como se tivesse sido a mando do presidente Washington Luiz, né, por eles estarem supostamente denunciando as fraudes do governo, as fraudes das eleições, acabam por arregimentar ali os descontentes com os rumos da República Velha, da chamada República Velha. Era a jovem oficialidade do Exército, né, os chamados tenentes, os mineiros, os gaúchos já estavam com Getúlio, e os coronéis do Nordeste, aí, simpatizantes e comovidos com a morte do João Pessoa. Então tinha uma série de segmentos ali importantes que vão meio que abandonar o barco ali dos paulistas que estavam no poder já há alguns anos e vão liderar esse movimento rebelde, que foi, na verdade, um golpe de Estado. Tá? A gente chama de Revolução de 1930, a Revolução de 30. Na verdade, foi um golpe de Estado aí perpetrado pelo Getúlio para assumir o poder, e ele vai exatamente fazê-lo pelos próximos 15 anos. O que mudou no país é a primeira indagação que nós fazemos aqui nessa lâmina. Muita coisa mudou, a gente vai ver. A autoridade do Estado foi ampliada, o governo passou a intervir na economia, já intervinha, né? Mas passou a ter um planejamento maior. Getúlio tinha o objetivo de enfraquecer as oligarquias cafeeiras. Logicamente, ele precisava tornar o Brasil menos dependente do café e passou a investir e a promover um processo que se inicia ali de industrialização do país, tá certo? A vida urbana aumentou, tudo isso vai redundar também no movimento sindicalista que se fortalece, né? Até tentando tomar o poder, de certa forma, ali em 1935 com a intentona comunista. E a criação das leis sociais, que marca assim, o getulismo, é uma marca bastante registrada do getulismo, bem como a sua vinculação com aquela ideia do pai dos pobres, né? A busca de apoio do proletariado, porque Getúlio buscava governar não sob a representação de um partido, não sob a tutela das instituições, mas de forma pessoal, de forma direta, levando em consideração a relação do presidente com os eleitores, sem a intermediação de instituições ou de partidos políticos. Bom, a primeira fase do governo é o governo provisório, que vai de 1930 a 1934, né? A Constituição de 1891 ela é substituída ali por decretos-leis. Getúlio fecha o Congresso Nacional com apoio das Forças Armadas, sob a alegação de que aquele Congresso estava conivente, contaminado com as práticas corruptas ali da Primeira República. Os governadores são destituídos, são nomeados ali interventores, equivalente a governadores nomeados diretamente pelo presidente da República. E leis diretamente por Getúlio, feitas através dos chamados decretos-leis. Então, Getúlio passa a legislar num primeiro momento, além de acumular as funções de poder executivo. Os sindicatos são extremamente aí, tolhidos, né? Ou ceifados quanto ao seu poder de alcance de mobilização dos trabalhadores, já que greves passam a ser ilegais, passam a ser proibidas, e se desenvolve ali no estado mais rico do Brasil, que até hoje é tanto mais rico quanto mais populoso, que é o estado de São Paulo, se desenvolve ali um contragolpe, vamos chamar assim. A história chama, em nomenclatura, de Revolução de 1932. Revolução Constitucionalista, está aqui o terceiro item dessa lâmina. Revolução Constitucionalista de 1932. Bom, a ideia era destituir o presidente Getúlio por
ou pelo argumento de que ele já estava há quase 2 anos no poder, tinha prometido uma Constituição, não tinha feito Constituição alguma, tinha prometido eleições, não tinha saído eleição ainda, e, portanto, ele estaria com planos de se perpetuar no poder. São Paulo não errou nesse sentido, é verdade, ele estava assim, mas de constitucionalistas os paulistas não tinham absolutamente nada. Ocorre que havia uma rixa entre as oligarquias paulistas, exatamente pelo enfraquecimento do seu poder em função da diminuição da importância do café, né, no cenário nacional, e também pelos presidentes paulistas terem sido destituídos por Getúlio, né, tanto o Washington Luiz, que era o presidente de fato, quanto o Júlio Prestes, presidente eleito. Então, dois de São Paulo, um de fato, o outro eleito. Numa cacetada só, o Getúlio acaba destituindo os dois, assumindo o poder. Então, isso cria realmente essa animosidade. E eu tenho até uma foto para mostrar mais adiante. E essa chamada revolução foi um contragolpe, né, de São Paulo, buscando recuperar o poder nacional. Acabou por se levantar um conflito armado que dura ali cerca de 3 meses. Ainda hoje inclusive feriado em São Paulo, é o dia 9 de julho, onde se comemora a Revolução de 32. Então, Getúlio vence nas armas, muito embora recue no plano político e passe a atender ali os revoltosos de 32, fazendo de fato uma Constituição, como os paulistas estavam pleiteando, bem como uma reforma eleitoral, promovendo, por exemplo, o voto feminino, criando a justiça eleitoral, dentre outros elementos, o voto secreto, né, dentre outros elementos que eram pleitos antigos dos paulistas, bem como da jovem oficialidade do Exército. Okay? Bom, diante desse cenário, Getúlio lança-se candidato à presidência em 34, eram eleições indiretas, ele determinou que fossem eleições indiretas, ou seja, só o Congresso, só os parlamentares, através ali de um colégio eleitoral, poderia votar, e ele foi candidato único, quer dizer, não tinha condição nem de perder, né? E assume o que a gente chama de governo constitucional, a partir dali até 1937, quando ele vai dar um outro golpe de Estado para permanecer no poder. Então, dali também nasce a Constituição de 1934, que foi muito, digamos assim, avançada, né, para a época, promovendo isso que vocês estão vendo aí, ó, eleições diretas e secretas, mas a partir de 38, ou seja, a partir da próxima, não daquela de 34, né, o equilíbrio entre os poderes, pelo menos no plano teórico, ou na letra fria da lei, né? Na prática sabemos que é outra coisa. O voto feminino, como já adiantei, a criação de tribunais eleitorais, como por exemplo o TSE, temos hoje, né, o Tribunal Superior Eleitoral, e mais um arcabouço aí de leis trabalhistas, como o FGTS, como seguro-desemprego, como licença maternidade e outras leis assim, trabalhistas que duraram bastante tempo, muitas décadas. Na verdade, só foram sepultadas mesmo com a chamada reforma trabalhista feita aí pelo famigerado governo Temer, né? Faz pouquíssimo tempo, 2, 3 anos, que essas leis foram realmente sepultadas, infelizmente. Bom, o cheiro do fascismo, a palavra que está tão em moda atualmente, né? Tá até escrito errado aí, me desculpe pelo erro de grafia. No Brasil nós tínhamos eram tempos realmente, em termos globais, principalmente a Europa Ocidental, de recrudescimento dos regimes, né? Um tempo em que as economias europeias estavam tentando ainda se recuperar da crise de 29 e até mesmo, por que não dizer de uma forma mais abrangente, ainda tentando se recuperar da Primeira Guerra Mundial. Então os partidos fascistas de cunho totalitário começam a ganhar força em países importantes da Europa, como a Itália, também na Alemanha, em Portugal, na Espanha, para ficar assim nos países centrais, onde o fascismo prosperou de forma mais efetiva. E, obviamente, esses ventos eles chegam até o Brasil. E, consequentemente,
cria-se no Brasil alguns partidos assim de cunho fascistas, como os integralistas, né? A Ação Integralista Brasileira, a AIB, liderada pelo Plínio Salgado. Vai ver, tentou até ser candidato a presidente em 38, mas essas eleições acabaram por nem acontecer, né? Eu quero chamar a atenção aqui para esse partido aqui de esquerda, que é o terceiro item dessa lâmina, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que tinha no Luiz Carlos Prestes, ex-capitão do Exército, grande timoneiro ali da chamada Coluna Prestes, que no começo da década de 20 sacudiu o Brasil e ameaçou tirar o presidente Arthur Bernardes do poder. Então esse partido ele realmente era uma pedra no sapato ali de Getúlio. Prestes estava no exterior, estava na Rússia nessa época, vai vir clandestinamente para o Brasil, conta essa historinha para vocês já já. Bom, de novo um errozinho ali na palavra fascismo, né? Temos o embate exatamente entre as forças legais getulistas, por que não dizer oligárquicas, por que não dizer conservadoras, e os membros da Aliança Nacional Libertadores começam a articular um golpe. Esse golpe ele seria perpetrado em 1935, aqui a foto de Luiz Carlos Prestes e a sua companheira, né, a Olga Benário. Olga Benário era alemã, uma judia alemã, aliás, tem um filme muito legal chamado Olga, você encontra esse filme lá no YouTube gratuitamente. E após se conhecerem um treinamento militar lá na Rússia, então União Soviética, né, eles são despachados ao Brasil, a mando do Partido Comunista Soviético, para perpetrar um golpe de Estado e afastar Getúlio do poder, levar o comunismo ao poder no Brasil. Essa foto foi tirada exatamente do passaporte deles, que eles vieram com identidade falsa, né, para não levantar suspeitas. Obviamente, com o serviço secreto getulista, acabaram sendo descobertos aí sob a liderança do Philip Miller. Essa história é bem contada, assim, com muitos detalhes no filme Olga. Sugiro que vocês assistam, quem tiver oportunidade, vale muito a pena. Bom, o golpe acabou sendo fracassado e serviu também de base para Getúlio fechar o regime, né? Então, as eleições se aproximavam, as eleições seriam em 38, Getúlio dava a entender que estava tudo dentro da normalidade democrática, ou seja, ia haver eleições, ele não podia ser candidato pela Constituição de 34, mas ele acabou lá em 34 dizendo uma frase célebre que seria o primeiro reformador da Constituição. E foi mesmo. Não reformador, mas um destruidor dela, né? Ao rasgá-la e promover o golpe, que ficou conhecido como o golpe do Estado Novo, através, eu chamo a atenção para esse segundo item aqui, o Plano Cohen. O Plano Cohen foi uma fake news, tá? Ou seja, o Exército Brasileiro, na pessoa ali do seu ministro, o ministro do Exército, na época existia o Ministério do Exército, ministro da Guerra, aliás, desculpe, que era o Eurico Gaspar Dutra, futuro presidente da República. Eles forjam um bilhete escrito em russo, assinado por um tal Cohen, isso tudo era fachada, tudo mentira, tudo invencionice, onde estaria escrito naquele bilhete, interceptado pela inteligência do Exército, onde estaria escrito exatamente que os comunistas, a exemplo do que tentaram fazer em 35, estavam agora dispostos a tentar um golpe muito mais bem elaborado. Ou seja, a nação estava sob o risco de cair no temido comunismo, não é? Então, sob essa perspectiva, Getúlio arregimenta ali as Forças Armadas, os grandes latifundiários, o empresariado, a burguesia, todas as oligarquias nacionais em prol de um objetivo, afastar a ameaça comunista. E isso serviu de mote, como em 1964, mais adiante, até mesmo como no momento presente, né? Há rumores aí de, vamos dizer assim, ameaças também nesse sentido, de proteger o Brasil contra esses subversivos, acabou por fechar o regime de forma total. Surge aí uma das ditaduras mais intolerantes, mais
autoritárias da história do Brasil, que é o Estado Novo. Nessa manchete de jornal, datado do Correio da Manhã, né, datado de 1º de outubro de 1937, a manchete é exatamente sobre isso. As instruções do Comintern para a ação de seus agentes contra o Brasil. O Comintern era o Comitê Central do Partido Comunista Soviético. Então, nesse bilhete estaria instruções de que os comunistas no Brasil, a mando de Moscou, veja só, isso realmente aconteceu em 35, mas não em 37, isso foi forjado como pretexto para que o regime realmente fosse fechado. E foi o que aconteceu. O Brasil mergulha em um sistema ditatorial que vai durar 8 anos. A Constituição de 37, feita por um jurista chamado, um economista aí chamado Francisco Campos, se eu não me engano, o ministro da Justiça da época, ela foi apelidada de polaca exatamente pela semelhança que tinha com a Constituição lá da Polônia, né? Também de cunho fascista. Olha só, poder executivo superpoderoso, não havia partidos políticos, fechou o Congresso, imprensa altamente censurada, nada de greve, o controle total dos sindicatos, as prisões arbitrárias à torto e à direita, proibiu o integralismo. Aí os caras dançaram, porque eles tinham apoiado Getúlio, vinham apoiando Getúlio, né? Getúlio sempre simpatizante ali do nazifascismo, e acabaram os integralistas, assim como todos os outros partidos, a ANL, né? Todo mundo foi colocado na clandestinidade. Bom, o populismo de Vargas é um ponto importante, né? Porque Getúlio ele encarna muito essa questão de líder das massas, de pai dos pobres, de governante que não precisa das instituições, não precisa de partidos, ele se comunica diretamente com as massas. É por isso que, inclusive, ele vai criar ali um programa que ainda hoje tem, né? Um programa de rádio chamado, nesse caso era a Voz do Brasil, hoje é a Hora do Brasil. Não, era a Hora do Brasil, hoje é a Voz do Brasil. Um negócio assim passa ainda em algumas emissoras, ali por volta das 19 horas, todos os dias, menos sábado e domingo. Bom, aí ele continua com sua implementação aí das leis trabalhistas, né? O 13º, como você pode ver, surge o salário mínimo. Aliás, a CLT, ó, a consolidação das leis do trabalho, os últimos itens aí que nós temos fala sobre isso, que, como eu disse, durou muitos anos, né? Até 2, 3 anos atrás ainda estava valendo e acabou por ser destruído aí numa reforma trabalhista que só trouxe prejuízo para os trabalhadores. Bom, criou o DIP, ó, o Departamento de Imprensa e Propaganda, fazia a censura dos meios de comunicação de massa, tanto rádio quanto jornais impressos, quanto teatro, quanto cinema, né? Obviamente não tínhamos a TV ainda como meio de comunicação de massa na época. Aí vem a Segunda Guerra Mundial, o Brasil inicialmente declara neutralidade, mas a partir de 1944 o Brasil vai entrar na guerra, em circunstâncias que nós ainda podemos ver de forma mais aprofundada. E essa participação do Brasil na guerra acabou por levar a uma contradição muito grande. Quer dizer, o Brasil estava do lado dos vencedores, ali os ingleses, né, os norte-americanos. E como é que você luta contra as ditaduras na Europa, sendo você mesmo um ditador aqui? Como que o Brasil luta pelas democracias na Europa, sendo que não há democracia no Brasil? Acabou por uma onda liberal e democrática varreu o mundo após a Segunda Guerra Mundial, após a queda do nazifascismo, e Getúlio, como um simpatizante do nazifascismo, acabou sendo engolfado e derrubado aí, engolido por essa onda e sendo pressionado por diversos setores da sociedade, da elite brasileira a renunciar, coisa que ele o faz ali no finalzinho de outubro de 1945. Eu vou para uma sessão de fotos aqui com vocês. Essa foto ela é de 1930, ela é exatamente, você vê aqui a legenda da data embaixo, né? 31/10 de 1930, faltou um ali, mas é 1930. Foi exatamente a data do triunfo da tal Revolução de 30, que na verdade foi um golpe de Estado. Getúlio aparece aqui ao lado de sua esposa, ó, e também com a farda militar, embora ele não fosse militar, mas representando também a vitória da jovem oficialidade do Exército, né, dos tenentes que
abraçaram aí essa tal revolução que não foi revolução. Bom, sobre a também indevidamente chamada Revolução Constitucionalista de 1932 de São Paulo, se rebelando contra o poder, temos aqui esses cartazes convocando os jovens paulistas a lutarem contra o governo federal, coisa que aconteceu, né? Mas militarmente os paulistas perderam. E aqui umas iniciais, tá? Você está vendo aí, MMDC, que são as iniciais de 4 estudantes mortos nos primeiros combates, nas primeiras manifestações de São Paulo contra o governo federal. O Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Seus nomes acabaram, ou seus sobrenomes, acabaram por virar símbolos, né? Como mártires paulistas da luta contra a opressão do governo federal, essas coisas assim. Essa foto são de integralistas, você vê que eles tinham uma saudação levantando a mão direita, onde eles falavam a palavra Anauê, que em tupi significa você é meu irmão, era muito semelhante ao nazismo. Você vê, não dá para ver porque é uma foto em preto e branco, mas a roupa, a farda era verde. E eles também tinham palavras de ordem, né? Saudações quando se encontravam. Esse ao centro, o Plínio Salgado, até o bigodinho do Hitler ele gostava de usar, né? Apoiaram Getúlio, mas em 37, com o golpe do Estado Novo, eles acabaram sendo dissolvidos, colocados na clandestinidade. E aqui são capa contra capa de livros didáticos distribuídos nas escolas. Você vê aqui o carimbo do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda, sempre mostrando o Getúlio, um Getúlio visionário, um Getúlio sorridente, um Getúlio que cuida das crianças, que olha para o futuro do Brasil, que é um estadista preocupado com os rumos do país, sempre preocupado em colocar uma áurea assim, muito positiva acerca do Getúlio como instrumento de propaganda do regime ditatorial que ele lidera a partir de 37. Alguns historiadores entendem que Getúlio foi ditador aí o tempo inteiro, não só a partir de 37 com o golpe do Estado Novo, mas desde que entrou na presidência. Há bastante controvérsia com relação a isso, né? Mas enfim, a partir de 37, sem dúvida, uma ditadura. E aqui temos uma foto bem famosa também, onde vemos o presidente em primeiro plano, aqui sentado num jipe, visitando a base militar em Natal, no Rio Grande do Norte, o presidente Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. No banco de trás do jipe, a gente tem o Getúlio Vargas. Durante a guerra, os Estados Unidos tiveram uma base militar aqui no nosso país, né, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E depois a gente pode aprofundar melhor essa questão da participação do Brasil na guerra. Bom, essa é uma manifestação, você vê aqui nos cartazes, né? Queremos Getúlio, é uma manifestação para que Getúlio ficasse na presidência após 45, após a Segunda Guerra Mundial, devido às pressões ele acabou renunciando, né? Mas houve movimentos populares, movimentos capitaneados por sindicatos, trabalhadores, né? Para que ele permanecesse no poder, coisa que acabou não acontecendo em função de toda a contradição, de toda a pressão que houve dos setores mais liberais, mais oligárquicos, mais direitistas, mais conservadores e elitistas do poder, que exigiam a imediata saída dele após 15 anos, né, na presidência. E aqui a manchete do Jornal do Brasil, que mostra exatamente a manchete sobre a renúncia dele, havendo eleições em seguida, sendo vencidas pelo seu antigo ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra. E assim se encerra a Era Vargas. Temos mais coisas para explicar sobre a questão econômica, sobre outras nuances, a própria participação do Brasil na guerra, que veremos adequadamente em um outro momento, em outro vídeo, viu? Valeu, valeu, valeu. Até a próxima.